Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Rodapé Jurídico, seu podcast em que nós tratamos sobre direitos e deveres em detalhes. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um projeto dos estudantes do curso de Direito que procura trazer a você explicações imprescindíveis sobre relações jurídicas e que impactam diretamente na nossa vida. Eu sou Samuel Estraioto e comigo neste podcast está Vinícius Machado. E aí, Vinícius, tudo jóia? Olá, Samuel, tudo jóia? É um prazer estar aqui com figuras tão ilustres, né? A gente vai falar um pouco sobre empresa de telefonia, internet e principalmente energia. Quem nunca teve um problema com esse tipo de empresa, né? Essa energia que cai e volta, esses semáforos, todo esse tipo de transtorno que causa na gente. A gente pode falar aqui também dos dados móveis, né? Quem nunca precisou chamar o Uber e, de repente, seus dados móveis estão indisponíveis? É isso aí, Samuel. Mas esses perrengues a gente pode passar e vamos tentar melhorar eles, né? Com certeza. Bom, mas olha só, aqui a gente não fica só chorando as pitangas, falando só de problemas. Vamos também falar sobre soluções, indicando a você que acompanha esta edição aqui do seu Rodapé Jurídico. Vamos falar também de soluções. Quais as responsabilidades, sejam elas individuais ou coletivas, para as concessionárias que atuam nos ramos citados? E para responder essa pergunta, participa conosco aqui do Rodapé Jurídico a vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, Jordana Lamonier, e também está conosco o coordenador do Núcleo de Atendimento aos Superendividados do Procon Goiás, Antônio Carlos Ribeiro. Doutora Jordana, seja muito bem-vinda. Obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui os colegas de mesa. Inicialmente, eu gostaria de não só agradecer o convite, mas parabenizá-los por essa iniciativa incrível que vai muito nos agregar. Agradecemos aqui a sua presença, que certamente trará o brilho aqui nesta discussão. Antônio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Nós que agradecemos o Procon do Estado de Goiás, Samuel, aqui está participando do programa Rodapé Jurídico, também agradecer a presença dos ilustres colegas aqui que compõem a mesa e dizer que o Procon está pronto para esclarecer, tirar as dúvidas, sanar todas as dúvidas caso exista. Vinícius, o rodapé, por que o rodapé jurídico? Vamos aqui trazer uma breve explicação. O rodapé jurídico, o rodapé, quando você lê lá um livro, ele traz informações que são imprescindíveis. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nesta edição, trazendo informações imprescindíveis para quem acompanha. Exatamente. A gente quer buscar aqui informações, esclarecimentos. Nós, como consumidores, precisamos ter diante dessas concessionárias, diante dessas empresas. Uma dúvida que eu tenho aqui, inclusive com a Jordana, sobre como a gente consegue resolver esses problemas, como a gente consegue, vamos supor, queimou uma televisão, queimou alguma coisa, qual que é o direito nosso em relação a isso, mediante essas concessionárias, o que a gente pode fazer? Então, inicialmente, é importante frisar que a prestação do serviço de energia elétrica, a concessão da energia elétrica, tanto a energia elétrica quanto as telecomunicações, são serviços tidos como essenciais. Por essa razão, eles devem ser prestados respeitando o princípio da continuidade, o que significa dizer que, em suma, em tese, pelo menos em tese, eles não deveriam ser interrompidos. E, por consequência dessa interrupção, caso o consumidor sofra algum dano, seja ele de ordem material ou até moral, como você mesmo exemplificou, né? Teve uma geladeira que foi queimada, por exemplo. É dever daquele prestador, então, reparar, indenizar esse consumidor. E aí nós temos alguns caminhos. No caso de danos ocasionados pela queda e interrupção do fornecimento de energia elétrica, o consumidor terá um prazo de 90 dias para, então, acionar aquela prestadora, que, por sua vez, terá um prazo para realizar uma vistoria naquele produto, na geladeira, como foi o exemplo aqui citado. Fez a vistoria nesses 10 dias, ele terá, então, um prazo de 15 dias para dar um parecer para aquele consumidor. Acato o seu pedido de restituição, de reembolso, de reparação, seja ele qual for, né, o pedido, ou não. Nego aí o seu atendimento. Até aí feita de forma extrajudicial?
extrajudicial, preferencialmente. Podem ser, inclusive, feitos diretamente esse contato com a prestadora, seja pelo canal de atendimento ao consumidor por telefone ou pela própria internet. 0800 mesmo. Exato. E aí, em sendo o caso de negativa, aí a gente parte para a próxima etapa, que seria, então, a formalização dessa questão junto aos órgãos de defesa e proteção do consumidor, por exemplo. Eu gosto sempre de sugerir esse caminho, porque, por vezes, ele é mais célere do que Meio judicial. o meio judicial. Quando comparado ao extrajudicial, eu preferencialmente gosto dessas alternativas. Então, nós temos armas que podem ser utilizadas pelo consumidor para solucionar esse tipo de questão sem que haja a necessidade de acionar o judiciário em primeiro momento, claro. Agora a gente percebe, Antônio, que lá no PROCON, mês a mês, naquele ranking que é divulgado pelo órgão de defesa ao consumidor, que as empresas de telefonia, internet e também, em específico aqui no último dado, desse mês de setembro agora, foi o último mês com os dados disponíveis, também a concessionária de energia elétrica. São as campeãs de reclamação no ranking do PROCON Goiás. Antônio, por quê? Samuel, assim como a doutora Jordana, assim até aqui trouxe para nós algumas informações e dados que são relevantes a despeito de como recorrer e buscar os seus direitos, né, quando ocorre alguns danos provocados por quedas de energia, interrupções abruptas de energia. Então, essas empresas que você citou, sobretudo as concessionárias, né, de prestação de serviços públicos, que é Equatorial, é um exemplo, né? As empresas de telefonia, elas são muito demandadas porque são empresas que, infelizmente, no país ainda requer um pouco mais de fiscalização e regulamentação em alguns desses setores especificamente. Porque o PROCON ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor bastante atuante, assim como a AGR, que é a Agência Goiana de Regulação. E tem as agências que são agências nacionais, né? A ANEEL, a Anatel, a ANA. Só que ainda falta mais, eu penso, para que essas empresas cumpram com seu dever e a sua obrigação de prestar um excelente serviço para a população. Então, o PROCON é atuante, nós recebemos inúmeras reclamações, essas empresas, inclusive, são as que capitania, vamos dizer assim, o ranking, né? São as campeãs de reclamações, infelizmente, mas o PROCON está sempre pronto para atender a população, aciona, inclusive, são convocadas para prestar esclarecimentos, né? Sim. E nas inúmeras audiências que ocorrem diariamente no PROCON, por vezes, às vezes até tem aplicação de sanções, que inclusive uma delas são sanções pecuniárias, mas mesmo assim ainda, infelizmente, insistem em estar prestando uma má, vamos dizer assim, uma má prestação de serviço. Inclusive, eu cheguei até a ver algumas dessas reportagens que falavam até em 50 mil dias, caso a Equatorial deixasse de cumprir algumas regulamentações. O que não bate, eu acho, Antônio, é o seguinte, a gente vê nos noticiários que presidentes dessas concessionárias falando que há investimentos milionários, mas a proporção de reclamação tá aumentando. Essa conta, para mim, não fecha. De fato, olha, o que ocorre é porque são divulgados números, né, de investimentos, de melhoramentos, né, de todo tipo de ordem do que se diz respeito para melhorar a prestação de serviço. Mas, na prática, não é o que de fato ocorre. A população recorre ao PROCON porque nós somos um órgão que é bastante demandado porque as pessoas estão simplesmente aborrecidas, transtornadas, estão, de certa forma, muito preocupadas também pelo futuro que pode acontecer, e aí o PROCON tem que prestar uma resposta nesse sentido de atendimento e fazer o quê? Que provocar, nesse caso, chegar lá, olha, o que está acontecendo, prestador de serviço, né? Nesse caso Equatorial, para que possa ser melhorado, para que possa ser realmente regularizado todas essas demandas no sentido de prestar um excelente serviço para a população. E aí, às vezes, tem essas informações que são repassadas, essas justificativas que nem sempre são plausíveis. Exatamente. Doutora, e nesse caso, né, essas justificativas, como o Antônio falou, que nem sempre são plausíveis. E aí, como é que a gente pode pensar um caminho mesmo, um passo a passo, até para a gente diferenciar cada uma das prestações de serviço? A senhora nos explicou, né? Você nos explicou a respeito da diferenciação, mas que, de toda forma, é um serviço contínuo. Mesmo sendo um serviço contínuo, quando o consumidor
ele ainda na esfera individual vai apresentar alguma reclamação, o que ele precisa observar em relação à especificação do serviço prestado? Bom, de fato, é um serviço essencial e contínuo. Então, existem situações, eu acredito que a gente deve sempre primar pela razoabilidade. Então, considerando essa questão da continuidade versus interrupção da prestação do serviço, desde que olhado pela vertente da razoabilidade, ou seja, essa interrupção, ela foi razoável ou ela ultrapassou o que seria razoável? Durou quanto tempo? Durou horas? Durou 2 minutos? Foram interrupções rápidas que a concessionária... Porque, infelizmente, é uma situação que pode acontecer essa interrupção. Mas eu acredito que a grande questão é quanto à solução do problema e o dano. Se for rapidamente solucionado pela concessionária e não causar dano ao consumidor, estiver dentro ali da razoabilidade, tudo bem, é claro que dentro do aceitável, ok. Agora, caso contrário, caso gere um dano àquele consumidor, àquele usuário, aí a gente precisa apurar a questão da responsabilidade, principalmente naqueles casos dos consumidores hipervulneráveis. Então, imaginem os senhores, um consumidor que faz algum uso de algum mecanismo ali de manutenção da própria vida, de um oxigênio ou de algo nesse sentido, que é vital para ele, que ele depende da prestação contínua desse serviço, que é essencial, e por razão ou outra, vê ali o serviço interrompido. Então, inclusive, é só um adendo aqui, inclusive eu vi uma reportagem sobre isso. A Equatorial, ela cita em informativos que quando tiver um caso desse, que seja informado a Equatorial que ele terá um atendimento diferente. Exato, exatamente. É por isso a importância de se verificar, de se analisar a questão no individual, individualmente falando. E com relação ao prazo, é importante citar, porque a resolução 1000 da ANEEL, ela prevê prazos para restabelecimento da prestação desse serviço, do fornecimento de energia, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, nos casos urgentes, a prestadora ela tem que restabelecer o serviço no prazo máximo de 4 horas, em se tratando de perímetro urbano. Então, esse caso desse consumidor hipervulnerável que tem essa situação em específica, ele deve acionar e a concessionária ela tem que tratar aquele caso com a sensibilidade e a urgência que ele requer. Então, essas questões elas devem ser analisadas em apartado dos casos gerais, digamos assim, né? Das situações que são menos gravosas, assim, digamos. Isso é uma questão programada. Uma empresa de telefonia, por exemplo, ela faz uma manutenção programada para substituir uma tecnologia por outra, por exemplo, mas aí a indisponibilidade fica acima daquilo que é razoável. O que o consumidor ele deve observar nesse caso? Nesses casos, como você bem disse, em se tratando de uma questão técnica que é inevitável, digamos assim, uma hora ou outra vai ter que acontecer, o fornecedor ele tem o dever de informar aquele consumidor dessa manutenção. Ela deve ser uma manutenção programada e o consumidor tem que ser previamente informado justamente para que ele se programe e não venha sofrer danos em razão da decorrência da interrupção daquele serviço. Agora, caso contrário, não haja, né, essa observância quanto a essa informação, não seja o consumidor informado dessa manutenção programada que seja, e ele venha sofrer algum dano, ele tem sim o direito de recorrer e requerer a indenização, não só no âmbito patrimonial, mas, se porventura, se for o caso, uma indenização de cunho moral também. Entendi. A gente pode analisar também, outra dúvida que eu tinha, era a respeito de quem é a responsabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Num consultório odontológico, o paciente está lá fazendo algum procedimento e acaba a energia, e a energia é essencial para aquele procedimento. Tipo assim, eu perco o procedimento, perco o dinheiro. Como que é a obrigação disso? Eu devo, tipo assim, pedir reparo de danos para essas concessionárias? Como que é essa? Sem dúvida. Inclusive, a gente, nessa situação de um comerciante, por exemplo, ou de um prestador de algum serviço que depende ali do fornecimento de energia elétrica, ele pode requerer
a concessão do lucro cessante, o que ele deixou de auferir naquele período em que aquele serviço ficou interrompido, em que aquele serviço não foi prestado, ele pode apresentar provas, então ele vai ali demonstrar, seja administrativamente ou judicialmente falando, o dano que ele suportou, o que ele deixou de auferir, o que em um dia normal de trabalho, sem interrupções, o que ele auferiria no final do dia, e o que ele deixou de ganhar, de prover em razão da interrupção daquele serviço. Então, são questões que podem ser pontuadas, devem, sobretudo, ser levantadas e cobradas do fornecedor, sim, pelo consumidor. Ele não pode ficar no prejuízo. Uma peixaria que pede todo o estoque por causa de refrigeração. Imagina, produtores, a gente vê muito, de infelizmente, produtores de leite, que você vê ali o desperdício, né, jogando, descartando, porque não tem o que fazer. Não dá para reaproveitar aquilo que foi perdido. Então, aquele produtor, o comerciante, né, da peixaria, que seja, ele tem sim, ele deve ir atrás dessa reparação, e o fornecedor, por sua vez, tem que cumprir com a sua responsabilidade. E nesse caso, só para complementar, é importante a gente enfatizar que a gente está tratando aqui de uma responsabilidade objetiva, uma vez que nós estamos lidando com serviço público. Então, a responsabilização, ela independe da comprovação de culpa pelo fornecedor. Houve a interrupção do fornecimento de energia, repito, um serviço essencial e, em contrapartida, causou um dano ao consumidor, independente de culpa, o fornecedor ele terá que responder em razão da força da responsabilidade objetiva. E aí, a depender, perdas e danos. A depender da situação, perdas e danos, sem dúvida. Agora, a doutora Jordana, Antônio, apontou assim, caminhos, não é, e situações que foram muito pertinentes. Mas quando nós chegamos ao PROCON, quando nós vamos ali no centro de Goiânia, batemos lá na porta do PROCON, ali na Rua 8, no centro da cidade, que elementos, né, ou que informações que precisam ser levadas para que o órgão de defesa do consumidor tenha conhecimento e ajude a parte hipossuficiente, que é o consumidor, para que ele resolva determinada situação? Olha, Samuel, como a doutora Jordana aqui até deixou bastante claro para todos nós, a parte documental ela é imprescindível. Documentar, que é as provas, né? Munir de todos os comprovantes e provas decorrente de perda ou de dano ou de alguma lesão que o consumidor teve nesse sentido de prejuízo, para que nós possamos assim instaurar os procedimentos. O primeiro procedimento é um atendimento chamado preliminar, que é por telefone. Nós entramos em contato, todas as empresas, grandes empresas, prestadores de serviço, concessionários de serviço público, que são serviços essenciais, elas têm um jurídico que é bastante atuante também. Então, eles têm como, né? Eles têm um corpo... São as campeãs, né? São as campeãs, exatamente, Samuel. Bem lembrado. Exatamente. Então, veja bem. Aí, eles prontamente atendem o PROCON para tentar prestar esses esclarecimentos, obviamente, até para, nesse sentido, para se preservar de umas futuras ações, inclusive através do próprio Poder Judiciário. Então, eles atendem o PROCON. De modo que, com a documentação que é apresentada, nós fazemos um primeiro contato chamado preliminar, com os documentos que são apresentados. Inclusive, quando há, vamos dizer que a questão da queima de um dano de um produto eletroeletrônico, eletroportátil, eletrodoméstico. Vamos dar o exemplo de um air fry. Hoje ninguém vive sem. Vamos exatamente. Lá, air fry. Então, nós queremos, exatamente. Então, a documentação, a partir do momento que, como a doutora Jordana até bem exemplificou aqui, que você faz o primeiro contato com a própria empresa. Né? A gente fala empresa no sentido fornecedor, que digamos que seja equatorial, já que nós estamos, né, que é a prestadora de serviço essencial. E aí ela tem um prazo para responder. E não respondendo e atendendo prontamente o consumidor, aí ele vai recorrer aonde? No PROCON, né, que é os órgãos de proteção. Mas aí, primeiro, eu preciso informar, olha, queimou a minha geladeira aqui em casa. Aí eu preciso pegar o número do protocolo. Tudo. Samuel, você disse tudo. Para nós, o PROCON, o protocolo é primordial. Começa ali naquele protocolo.
Porque justamente por quê? Porque ele deixou de atender o consumidor. Sim. Já começa pelo desrespeito, né, ao não cumprimento daquela primeira medida que foi bem aqui apresentada pela doutora Jordana, que é o atendimento administrativo extrajudicial lá na empresa. Ou seja, precisa esgotar a via administrativa para depois eu ir para o PROCON e para depois eu ir para o jurídico. Não Esse é o passo. necessariamente. Não necessariamente, A questão exatamente. do PROCON para o judiciário, né? A gente orienta no sentido de economia processual mesmo. Questão de celeridade. Né? Celeridade e economia. Economicidade. Exato. Mas não existe essa obrigatoriedade, Não existe. por exemplo. Então, Isso o fica a certo seria, critério tipo do assim, consumidor. administrativamente eu posso optar, né, pelo extrajudicial, pelo PROCON, e caso não haja, eu posso ir para a área Seguir com a judicial. demanda judicial. Entendi. Mas é imprescindível esse contato inicial com o fornecedor, até para o consumidor se munir de provas Também. e conseguir demonstrar a tríade que ele percorreu, né? Fez um primeiro contato, anota ali o dia, falei com o atendente tal, ligação durou tantos minutos, protocolo tal, aconteceu isso, isso e isso. Me deu 5 dias para resolver. No 5º dia, não foi solucionado, retornei o contato, novo protocolo, data tal, entende? Bem ilustrado, bem desenhado, para que ele consiga, então, demonstrar que ele esgotou ali, agiu de boa fé, buscou o fornecedor para solucionar, mas, em contrapartida, ele se quedou inerte e sequer solucionou a situação daquele consumidor. Gente, então vocês estão vendo aí que aquele númerozinho de protocolo que a gente anota num papelzinho em cima da pia que não sabe onde está depois é extremamente Essencial, imprescindível. já tira uma foto. Eu anoto tudo, o PROCON vai pedir, vai solicitar. Na verdade, antes de pedir os documentos pessoais, uma das primeiras perguntas é: você anotou o protocolo de atendimento? Ah, não anotei. Então faz o contato lá, né? Na primeira, segunda instância lá que tem a ouvidoria. Então, aí sim, aí você registra e traz para nós aqui o protocolo para que nós possamos dar a continuidade no seu atendimento. Então a gente pode pedir para o pessoal não reclamar essa mensagem está sendo gravada. De maneira não reclamem alguma. disso. Exatamente, porque aquela mensagem que está sendo gravada pode ser prova em favor do próprio consumidor. É verdade. Então, Nossa. isso é importante. E a gente, assim, tratou bastante de uma questão individual. A air fryer do Vinícius lá, não dá para viver sem Não air dá. fryer hoje, né? É a geladeira, enfim, os eletrodomésticos de uma forma geral. Mas quando a gente pensa na coletividade, bom, todo mundo aqui tem o uso, né? Faz o uso da energia elétrica. Como que a gente pode mensurar a respeito dessa coletividade, assim, dos danos causados para um grupo maior de pessoas? Exemplo, trânsito, semáforos. Inclusive, a gente estava até comentando, né, Samuel, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, sobre o que tem acontecido. Infelizmente, são situações corriqueiras, essas interrupções na prestação de energia. E, infelizmente, essas interrupções, elas têm causado consequências. E, muitas vezes, os inocentes acabam pagando, né, em algumas situações, falando especificadamente do trânsito, com a própria vida. Então, é uma situação que requer, de fato, uma apuração incisiva e que não dá para simplesmente tentar tapar o sol com a peneira, digamos assim, e aceitar que essa situação se perdure por quanto tempo ainda, não é verdade? Entendi. Então, é importante que a gente busque ferramentas de modo a tornar a prestação desse serviço realmente eficaz e que o consumidor final, ele não só individualmente falando, mas na esfera, trazendo para a esfera coletiva. Ministério Público, né? Exatamente. Seja por parte do Ministério Público ou dos demais órgãos, por meio de uma ação civil coletiva, se for o caso, apurar o que tem Defensoria acontecido. Pública. Defensoria Pública e pesar a mão, porque a gente sabe que no Brasil funciona assim, né? Então, eu acredito que tem que ser incisivo mesmo na questão de multas em valores consideráveis para que o fornecedor ele sinta realmente o peso, a consequência do que essas falhas na prestação do serviço de forma recorrente têm causado. De toda forma, a gente pode usar, por exemplo, em termos legislativos, o próprio CDC, o próprio Código de Defesa do Consumidor, também nessa esfera coletiva? Também, o Código de Defesa do Consumidor traz essa previsão também, e aí a gente alia com outras disposições, né? E aí é importante, então, buscar desses órgãos essa questão, fiscalização e a busca da tutela coletiva mesmo, como um todo. Lá no PROCON também há esse espaço para que não só ocorra a proteção ao consumidor de uma forma individual, mas também pensando na proteção dos direitos difusos e coletivos? Sem dúvida, Samuel, até porque
onde agora eu quero até utilizar o espaço aqui para fazer justamente essa, não vou dizer uma convocação, mas eu quero, assim, orientar os consumidores, caso tenham sejam prejudicados, né, tenham algum prejuízo ou dano, procure o PROCON, porque nós trabalhamos através de estatística. Como você disse logo no início, né, estamos aqui, foi apresentado este mês, no início do mês, um ranking. E neste ranqueamento das empresas mais reclamadas, demandadas, nós encaminhamos isso para outros, né, para as outras autoridades competentes, justamente para apurar. Um deles é o Ministério Público, né, um deles. Então, por quê? Quanto mais números nós temos de reclamações, aí sim passa-se por um filtro, e aí a nossa superintendência, né, toma-se as devidas providências em relação a estar, inclusive, acionando outros órgãos, né, de defesa e proteção do consumidor, para que seja tomada medidas assim que sejam muito mais, conforme a própria doutora Jordana disse, assim, mais incisivas, né, e contundentes, né, para que realmente essas empresas busquem prestar um melhor serviço para a população. Mas é importante, aqui de novo, repito, o consumidor fazer o registro da sua reclamação. Se fizer juntamente com a empresa e for resolvido prontamente, ok. Não sendo resolvido, procure os órgãos de defesa e proteção do consumidor, neste caso, especificamente o PROCON do Estado de Goiás, que nós estamos prontos para atender, e assim, de novo, fazer com que seja feito todo um levantamento de números de reclamações e de consumidores, né? E assim repassar isso para as demais autoridades. Outra dúvida minha, por exemplo, a gente está falando de coletividade, qual que é o procedimento do PROCON em cidades inteiras, sendo tipo assim, a energia blackout, e aí cidades inteiras ficando no prejuízo, todo o comércio, isso pode causar até desemprego. O PROCON tem algum levantamento disso, de quantas cidades estão sendo prejudicadas nesse sentido? Veja bem, você fez uma pergunta extraordinária, porque o PROCON ele monitora. Nós temos um núcleo, que é uma espécie de uma central interna, que apura todos os dados que estão ocorrendo nesse exato momento, inclusive, em todas as cidades do estado de Goiás, no interior. Nós temos equipes de fiscalização que elas estão prontas, sempre em permanente prontidão, a rigor, né, que é o nosso operacional, e eles são assim, olha, a cidade X lá do interior, né, vamos pegar aqui Águas Lindas, aí a equipe já se direciona para lá para apurar, geralmente quem vai realmente é a equipe de fiscalização para apurar todos os fatos, né, e assim às vezes até o próprio superintendente do PROCON do Estado de Goiás comparece também na própria cidade para constatar isso em loco, né, para verificar, apurar, buscar esclarecimentos e assim tomar as medidas que são cabíveis e pertinentes. E o PROCON, ele é atuante. Observe que sempre é divulgado nas próprias mídias, nas redes sociais, na imprensa, o quão o trabalho do PROCON está sendo em favor sempre da população, nesse caso hipossuficiente, mais carente, né? Às vezes até mais longínqua, né? Porque nós estamos falando da capital e às vezes o interior também está um pouco mais distante. Mas nós estamos chegando lá. Se nos acionar, por isso que é importante. Digo e repito, sempre entrar em contato com o PROCON, através do 51, né? Nós temos os telefones de atendimento, nós temos o PROCON Web, que é o nosso portal eletrônico, nós estamos recepcionando. Tem que nos contactar para que também nós possamos atuar. É claro que nós agimos também de forma proativa, de ofício, através da superintendência, e vamos lá também. Nós queremos ouvir e estar prestando o melhor atendimento para a população goiana. Inclusive, só fazendo adendo aqui, elogiando o PROCON, porque eu vejo vocês em diversos itinerantes, né? A Légua Ativa, tem lá o standzinho lá do PROCON, atendendo as pessoas e procurando ver todos esses percalços que a população sofre, né? Sem dúvida. O nosso trabalho, eu penso assim, é também de informação, de informar, de educar. Tanto os fornecedores como os consumidores. E como é um órgão de proteção e defesa do consumidor, nós sempre levamos exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos lá quase que num trabalho de consultoria, né? Então, de um plantão, vamos dizer assim, né? E assim como também a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que é a nossa parceira, né? Vamos dizer assim, nossa colega de trabalho, né? De estar lá sempre atuante também. Então, e os consumidores sempre nos procuram. Nós queremos ouvir quais as demandas ali locais, né? O que está acontecendo e tal, para que nós possamos justamente repassar essas informações para os nossos núcleos de atuação, né, de diligência e operacional, e assim acionada nossas equipes de fiscalização para que tomem as medidas que são cabíveis lá junto àquela cidade. Inclusive, eu vejo que é quase como um informativo, né? A maioria dos consumidores não sabe que nem tem esse direito. É verdade.
Olha, né? primeiro, esse programa aqui, a Rodapé Jurídico, é extraordinário. A doutora Jordana até no início ela fez um agradecimento assim, porque é importante ter e assim ser convidado, né, tanto os representantes da OAB, de Defesa do Consumidor, Defensoria Pública, Ministério Público, né, entre os outros órgãos também representativos, para que a população, né, a sociedade, ela seja bem informada. Porque acho que lá no PROCON, nós costumamos dizer que os maiores problemas que nós temos é referente à informação. A doutora Jordana falou aqui, olha, não é às vezes só ter a interrupção. Aí tem que ser o quê? Bem informado o consumidor, que haverá aquela interrupção com relação à telefonia, por exemplo, ou a redes móveis, né, de internet, né? Então tem que ter a informação, tem que ser bem informado. E às vezes não é nem só ter o problema, é resolver o problema. E o PROCON vira o saque das empresas, porque o saque das empresas não resolve o problema. E quem vai resolver? O PROCON. Inclusive, Samuel, seria bom a gente deixar o contato desses ilustres participantes aqui para o pessoal encher o saco deles mesmo, para falar assim, nós queremos informação, a gente quer saber o caminho, certo? O telefone 158 do PROCON Goiás. É 151... 151, perdão. Não, tranquilo. É 151, tá? E nós temos o telefone que atende os interiores, que é o 3201 7428. Perfeito. Nós estamos chegando aqui ao final desta edição do Rodapé Jurídico, agradecendo a você que acompanhou, a você que espero que tenhamos prestado um serviço e aqui explicando situações que são do nosso dia a dia. Todo mundo aqui usa um celular, usa a internet, usa aí a energia elétrica, não tem como nos dias de hoje ficar sem. E aí, quero agradecer a vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, Jordana Lamonier. Muito obrigado pela sua presença, pela contribuição aqui no nosso Rodapé Jurídico. Sou eu quem agradece, Samuel, e agradeço a todos aqui pela oportunidade. Foi uma tarde enriquecedora. Digo isso porque tive a oportunidade de não só compartilhar um pouquinho de conhecimento da minha vivência enquanto consumerista, mas também de aprender com o colega aqui. Foram dicas valiosíssimas e espero verdadeiramente ter contribuído com o consumidor com as informações que nós trocamos aqui hoje. Agradeço também aqui a presença do coordenador do Núcleo de Atendimento de Endividados lá no PROCON Goiás, Antônio Ribeiro. Muito obrigado, Antônio Carlos Ribeiro, pela presença aqui no Rodapé Jurídico, trazendo a sua contribuição. Nós que agradecemos o PROCON do Estado de Goiás, Samuel, doutora Jordana, Vinícius, pela oportunidade de estarmos aqui, podermos esclarecer um pouco mais. Aprendemos muito, eu aprendi muito com a doutora Jordana, uma conhecedora muito do direito, do direito do consumidor. Então, aqui são trocas, né? São reciprocidade de aprendizado, de conhecimento, isso é importante. E dizer que o PROCON está de portas abertas para que nós possamos atender a todos. Entre em contato conosco, nós queremos ouvir o consumidor, as demandas do consumidor, é importante para nós, para que nós possamos realmente tomar todas as providências, as medidas que são cabíveis de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, o PROCON agradece a todos. Eu também quero agradecer, enfatizar que esse Rodapé Jurídico ele tem realmente esse intuito, informar, levar para as pessoas todo esse conhecimento abarcado pela doutora, pelo doutor aqui. Então, assim, eu quero só agradecer também os alunos que participaram desse Rodapé Jurídico, o Brendo Albuquerque, a Celiana Medeiros, Danilo Moura, Eliette Ferreira, Maria Eduardo Peixoto, Nayara Dias, Samuel Henrique, Vitória, meu amigo Samuel. Então, assim... E você também. E eu também. Parabéns. Agradecemos aqui, então, a participação dos nossos colegas. Lembrando que este é um projeto de extensão universitária desenvolvido por nós, estudantes do quinto período do curso de Direito da Unifazam, nas disciplinas de Direito das Obrigações, Interesses Difusos e Coletivos e também na disciplina de Economia. Um agradecimento especial aos professores das respectivas áreas, professor Pedro, da área de Economia, e também um agradecimento especial às professoras Beatriz Pinheiro, da área de Direitos Difusos e Coletivos, e a Márcia Rosana Cavalcante, que é de Direito das Obrigações.
Lembrando também que este conteúdo ele estará disponível no meu blog, no sagresonline.com.br. Queremos agradecer de uma forma muito especial ao Sistema Sagres de Comunicação pela disponibilização do espaço para esta gravação e também do apoio técnico operacional para a gravação do nosso Rodapé Jurídico. Vinícius, vamos? Bora, né? Chega. Ainda tem mais outros, hein? Depois a gente vai fazer outros rodapé com outras pessoas. Só tá começando. É isso aí, demais. gente. Agradecemos então a presença de todos mais uma vez, a discussão, e acompanhe nas plataformas da Unifazam e também do Sistema Sagres, o meu blog, o blog do Samuel Straioto, no Sagres Online, este conteúdo sobre direitos e também deveres e obrigações. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. Obrigada.